Amém. Boa noite, irmãos. É com muita alegria que eu volto aqui para pregar mais uma vez à igreja. E eu confesso que eu não esperava voltar tão cedo, né? Preguei aqui no aniversário do meu pai em abril e mais ou menos um mês depois estamos de volta. Como eu disse, é um grande privilégio e meu pai me disse assim, para eu preparar o sermão e que assim que surgisse a oportunidade, eu iria pregar novamente. Então eu fiz, fui preparando o sermão aos poucos, e aí tive a oportunidade hoje, o privilégio de poder pregar aqui nessa noite, na ausência do meu pai. E, como eu disse, é um privilégio poder estudar a palavra de Deus, é algo que eu amo fazer, e é ainda mais prazeroso poder compartilhar o conhecimento da palavra de Deus com os irmãos. E, irmãos, o texto que nós vamos tratar aqui nessa noite, ele nos fala sobre o desejo do coração humano por conquistar glória, honra e conhecimento, e reconhecimento, melhor dizendo. E só um segundo, irmãos. E o título, irmãos, que eu dei para esse sermão, para essa mensagem, ele é Crescendo para Baixo. Essa expressão, por mais que ela possa parecer um pouco incoerente e lógica, né? Obrigado, Achim. Eu pretendo explicá-la mais para frente, mais adiante. E como eu disse, né, o texto fala sobre o desejo do coração humano por receber glória. Esse desejo se encontra no coração de cada ser humano. Nós podemos ver, olhando para os nossos pais, Adão e Eva, lá no Jardim do Éden, que desde lá eles já tinham esse desejo natural dentro deles. Inclusive, foi esse desejo que culminou na queda dos homens, na queda de Adão e Eva, e foi esse desejo que Satanás usou para enganá-los. Porque, vejam, Satanás prometeu que se eles comessem do fruto do conhecimento do bem e do mal, eles seriam iguais a Deus. E a gente vê que foi de fato uma enganação, porque a Bíblia diz que eles foram criados à imagem e semelhança de Deus. Então, Satanás enganou nossos pais e os fez, na verdade, cobiçar a glória de Deus, cobiçar o trono de Deus em seus corações. E isso então fez com que o pecado entrasse no mundo. E, irmãos, não é que buscar glória, buscar reconhecimento, buscar uma posição elevada seja ruim, seja errado. A questão é como nós buscamos satisfazer esse desejo que é natural em cada um de nós. Existe o caminho certo e o caminho errado, o caminho do céu e o caminho da terra, o caminho estreito e o caminho largo. Existe o caminho de Deus e o caminho do diabo. E eu penso que Deus colocou esse desejo no nosso coração para que nós pudéssemos buscar coisas grandiosas, buscar coisas gloriosas, melhor dizendo. Vejam, não é errado desejar o céu, é algo excelente. Não é errado desejar Deus, é algo mais que excelente. Porém, existem pessoas que buscam o céu nas coisas terrenas. Existem pessoas que buscam a satisfação que só há em Deus nas coisas dessa terra. E nisso a gente chama de ídolos do coração. Quando alguém busca aquilo que só é encontrado em Deus nas coisas dessa terra, essa pessoa está criando um ídolo para si e está procurando, na verdade, glória para si mesma e não glória para Deus. Então, irmãos, eu acredito que o texto que vamos ler nos ajuda a entender essa condição, a condição do nosso coração, e a corrigir esse comportamento para vivermos de acordo com a palavra de Deus. Vamos orar e em seguida nós vamos ler o texto. Pai, eu te peço que o Senhor me ajude a conseguir pregar a sua palavra nessa noite. Eu peço que o Senhor abençoe os meus irmãos, que eles possam entender o que vai ser dito aqui
E, Senhor, que o teu nome cresça e que o meu nome diminua. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, abram as suas Bíblias, por favor, no texto de Marcos, capítulo 10, versículo 35. Nós vamos ler até o versículo 45. Marcos 10, 35 ao 45. Todos acharam? Como diz o presbítero John Nick, só ouve o farfalhar das folhas, né? Vamos ler, irmão, vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim o texto: Nisso, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se dele e disseram: Mestre, queremos que nos faças o que vamos te pedir. O que vocês querem que eu lhes faça? Perguntou ele. Eles responderam: Permite que, na tua glória, nos assentemos um à tua direita e o outro à tua esquerda. Disse-lhe Jesus: Vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu estou bebendo, ou ser batizados com o batismo que estou sendo batizado? Podemos, responderam eles. Jesus lhes disse: Vocês beberão o cálice que eu estou bebendo, e serão batizados com o batismo que estou sendo batizado. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados. Quando os outros 10 ouviram essas coisas, ficaram indignados com Tiago e João. Jesus os chamou e disse: Vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Irmãos, a grande ideia desse texto é que Jesus nos ensina que quem quiser ser importante deve ser servo. E o Evangelho de Marcos, que é o evangelho que a palavra vai ser pregada nessa noite, ele foi escrito para os cristãos romanos que se converteram nos primeiros anos da igreja. E essa informação é muito interessante e pertinente para nós, porque Roma era o maior império daquela época. E ser cidadão romano, quando você era cidadão romano, você estava numa cultura que tinha um certo pensamento pré-definido sobre grandeza, sobre procurar glória e honra. Então, nós podemos imaginar que esses irmãos que leram esse texto, primeiramente, eles tinham uma noção de que buscar glória, de buscar lugares exaltados na sociedade, era algo bom. Eles eram influenciados o tempo todo por isso. Afinal, eles estavam no império mais poderoso da época. E o imperador deles, o César, ele era o homem mais admirado daquela sociedade. Então, nós podemos entender que é bem provável que quando eles leram esse texto pela primeira vez, talvez alguns deles viram o pedido de Tiago e João como um pedido certo. Talvez eles pensassem que era coerente pedir um lugar de honra, pedir um lugar, uma posição exaltada. Mas nós vamos ver que Jesus nos mostra especificamente o contrário. E o contexto específico dessa passagem é de que Jesus está subindo em direção a Jerusalém com seus discípulos. Ele está com seus discípulos e uma multidão o seguindo. E o texto de Marcos nos diz que os discípulos estão admirados, porém a multidão está amedrontada. E essa admiração dos discípulos, essa empolgação, é bem certa de que é devido ao discurso anterior de Jesus, de que aqueles que abandonassem tudo para segui-lo receberiam recompensa na vida eterna. E a gente vê que os discípulos fizeram exatamente isso, né? Quando Jesus os chamou, eles largaram famílias, deixaram para trás bens e trabalho e seguiram Jesus.
então é natural que eles estivessem admirados. Só que aí, Jesus vai e faz um comentário controverso, um comentário que provavelmente, na verdade, certamente, os evangelhos nos mostram isso, deixou os discípulos duvidosos e não entenderam o que ele quis dizer com aquilo. Jesus diz que está indo para Jerusalém e que vai ser morto e ressuscitará ao terceiro dia. E por que os discípulos não entenderam isso? Na verdade, como nós sabemos que eles não entenderam? Marcos, de forma muito inteligente, ele não mostra de primeira a reação dos discípulos sobre essas palavras, mas ele segue e mostra o texto que nós acabamos de ler. Ou seja, nós podemos compreender a reação dos discípulos e o pensamento deles com a atitude de Tiago e João e dos outros 10. Vejam, Jesus havia dito que ele iria morrer e iria ressuscitar, e havia dito que aqueles que o seguiam iriam receber uma grande recompensa na vida eterna. Então chega Tiago e João e pedem para ele uma posição elevada, pedem para ele assentar-se à direita e à esquerda. E o segredo aqui, o que está por trás dessa pergunta é, na verdade, uma má compreensão da missão de Jesus nessa terra. A mentalidade de Tiago e João era de que Jesus viria como o rei prometido no Antigo Testamento pelos profetas e se tornaria o rei messiânico, aquele que venceria Roma e reinaria nessa terra já na época de Israel, que libertaria Israel dos romanos. Só que a gente vê que não é isso que ele vai fazer. Pelo contrário, Jesus explica para a gente a sua missão nessa terra e mostra algo totalmente diferente para os discípulos. Então, nós entendemos que a perspectiva de Tiago e João era essa: querer uma posição de honra, querer uma posição exaltada. Irmãos, eu dividi o texto em alguns pontos, e o primeiro ponto fala sobre o desejo de ser exaltado. Nós vamos analisar a mentalidade de Tiago e João e descobrir coisas sobre o nosso próprio coração através deles. Os discípulos desejavam uma posição de glória. Como eu disse na introdução, esse texto fala sobre o desejo do coração humano de obter glória, de obter honra e reconhecimento. E talvez os discípulos pensassem que mereciam mais uma posição elevada do que os outros 10, mas o fato é que eles foram bem egoístas nesse pedido. Pensem, são 12 homens, se 2 vão se sentar, um à direita e o outro à esquerda, naturalmente os outros 10 vão ficar de canto, vão ficar de escanteio. Então eles foram egoístas no seu pedido e olharam apenas para si. E para ilustrar esse acontecimento, eu vou contar uma história que eu li uma vez num livro, cujo título é As Crônicas de Ola, que foi escrito por um pastor e teólogo, Leandro Lima, e apesar de ser um livro de fantasia e de ficção, ele contém muitos princípios bíblicos importantes para a nossa vida. E o capítulo que eu quero relatar se chama O Teste do Palácio de Gelo. E nesse capítulo, a narrativa da história conta que os personagens principais estão caminhando em direção ao seu objetivo final e de repente eles se deparam com um castelo gigante de gelo. Eles não veem, aparentemente, algum perigo ou algum temor naquele castelo, a não ser por 2 estátuas de gelo congeladas do lado de fora. Então eles entram, porque tinham que passar por ali. E à medida que eles vão passando pelos cômodos daquele local, eles chegam numa sala onde tem um grande trono branco, vazio, com uma coroa sobre ele. E, aparentemente, aquele trono era inofensivo para eles. Só que, de repente, à medida que eles olhavam para o trono, o coração deles começou a cobiçar aquele trono. E eles começaram a brigar entre si para ver quem conseguiria chegar ao trono e quem conseguiria dominar a coroa. Parece que o trono tinha algum poder que ativava o desejo maligno do coração deles, o desejo egoísta por ser o governante, por ser o rei, por dominar sobre os outros e por receber glória somente para si. E então eles brigam bastante
e um deles consegue chegar no trono. Só que aí, irmãos, quando ele chega ao trono, os guardiões do castelo despertam, e lembre-se, é uma obra de ficção, e eles congelam um dos amigos, fazendo ele morrer. E então, a história até aí, ela termina e segue-se outros acontecimentos, mas a gente consegue perceber por trás dessa ilustração que o desejo egoísta por procurar glória no coração humano, por buscar um trono para si, ele é muito prejudicial para nós mesmos e para os nossos amigos também. Ele nos leva à morte muitas vezes. Então, irmãos, para a gente entender agora, seguindo no texto que eu li, eu vou entrar no ponto 2, que tem como título Prepare-se para sofrer. Esse ponto vai tratar sobre qual é o caminho para conseguir uma posição de grandeza. Da outra vez eu nem bebi água. Tem que beber água, irmãos, tem que beber água. Então, como eu disse, né, esse ponto 2 vai tratar sobre o caminho para conseguir a posição de grandeza, e ele é um caminho de sofrimento. Jesus diz assim: vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu estou bebendo, ou ser batizados com o batismo que eu estou sendo batizado? E nós vemos que os discípulos responderam: podemos. Só que eles foram bem ingênuos nessa resposta, porque eles ainda, lembrem-se, eles ainda não tinham a concepção de que Jesus não reinaria na terra naquele momento, mas que o reino dele era futuro, que ele vinha com uma missão diferente da lógica humana. E o fato, para a gente entender que o caminho para a grandeza é o sofrimento, é que Jesus apresenta logo, ele correlaciona o pedido deles de grandeza com beber o cálice que ele vai beber e ser batizado com o batismo que ele vai ser batizado. E o que essas metáforas querem dizer para nós? Bom, beber o cálice é fácil. Jesus no Getsemane, quando ele está orando a Deus, ele pede ao Pai: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Então nós entendemos que o cálice é a ira de Deus, que Jesus beberia na cruz e seria castigado pelos nossos pecados. E o batismo fala de morte e ressurreição, fala de morrer e nascer de novo. Então, nós entendemos claramente que Jesus está se referindo ao seu sofrimento na cruz. E a verdade é que a resposta para o caminho para a verdadeira grandeza, o caminho para a verdadeira grandeza é o caminho da cruz. O caminho para ser verdadeiramente grande é o caminho do sofrimento, é o caminho da morte, da humilhação. Nós vemos que isso é verdade quando lemos Romanos capítulo 7, versículo 2, que diz assim: Ele dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Ou seja, Deus está prometendo para nós que Ele vai nos dar a recompensa que os nossos corações desejam. Como eu disse na introdução, desejar glória, desejar uma posição de grandeza não é ruim. O problema é como satisfazemos esse desejo. E a resposta que eu apresento para os irmãos é o título desse sermão, e o segredo de você seguir o caminho de Deus e conseguir satisfazer esse desejo por glória, por ser alguém importante, é crescer para baixo. Como está escrito em Hebreus 13, 2. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, Jesus, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Então vejam que Jesus, para ser grande, para ter o seu nome sobre todo nome e se tornar o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, para conquistar esse título, ele passou pelo caminho da humilhação, pelo caminho da morte, pelo caminho do sofrimento. E agora, a pergunta que deve vir à nossa mente é: como nós então podemos trilhar esse caminho? Se a resposta é crescer para baixo, que é sofrer para conseguir a verdadeira grandeza, como então nós podemos trilhar esse caminho e chegar aonde Jesus diz para nós chegarmos? Porém, antes de responder essa pergunta, eu quero respeitar o texto e passar pelo versículo 41,
que diz assim: quando os outros 10 ouviram essas coisas, ficaram indignados com Tiago e João. E o ponto 3 é a indignação dos amigos. Nós vamos perceber e analisar o porquê de os demais discípulos ficarem indignados. Qual foi o motivo do coração deles ter sido doído por esse pedido? E a resposta é que eles sentiram raiva, eles sentiram inveja, eles se sentiram traídos por Tiago e João. E o motivo disso é que eles também desejavam glória, eles também queriam aquelas posições. Como eu disse, se 2 deles ficarem, um à direita e o outro à esquerda, os demais vão ficar em posições menos exaltadas. E os homens são assim, eles brigam o tempo todo por querer chegar a um lugar de glória, por querer ser exaltado. E nós devemos tomar muito cuidado com esse desejo, que é um desejo egoísta e ambicioso. Veja um exemplo de Saul. Saul, quando ouviu as mulheres cantando que ele matou milhares, mas Davi matou centenas de milhares, ele ficou perturbado no seu coração. Ele deu lugar a esse desejo, ele deu lugar a esse pecado, e aí a vida dele, dali para frente, só estragou. Ele foi só descendo ladeira abaixo. Por quê? Porque ele deu ouvido a um sentimento de orgulho e buscou satisfazer esse sentimento. E aí a Bíblia diz, né, que demônios vieram perturbar ele ficou extremamente louco, ficou doente e se tornou um assassino e no final um suicida. Então nós devemos tomar muito cuidado com esse desejo. Nós não podemos de maneira nenhuma seguir o caminho que o mundo nos propõe, o caminho de buscar satisfazer isso através do egoísmo, através do orgulho, através de machucar os nossos semelhantes para chegar onde a gente quer, custe o que custar. Não, não deve ser assim. Nós devemos fazer aquilo que Jesus mandou a gente fazer. Então, agora sim, nós vamos chegar ao ponto de como crescer para baixo, que é o 4º ponto, irmãos, que eu vou expor para os irmãos qual é o caminho que Jesus nos deu para que nós possamos ter a verdadeira grandeza, de modo que agrade a Deus e glorifique o nome dele e não o nosso. Lembre-se, a grande ideia da passagem é que Jesus nos ensina que quem quiser ser importante deve ser servo. Jesus nos diz que nós não devemos buscar almejar lugares de honra, lugares de reconhecimento, como os governantes dessa terra fazem, como a sociedade faz. Percebam que na sociedade nós vivemos um campo de guerra. No campo de trabalho, por exemplo, a pessoa do seu lado, dentro de uma empresa, ela é sua adversária por mais dinheiro, por uma posição mais elevada, por mais beleza, por mais status. E eu quero ilustrar esse comportamento social com alguns exemplos. Percebam, por exemplo, a atitude de um atleta. Um atleta, ele nega a si mesmo todos os dias. Ele abdica de conforto, ele nega o prazer momentâneo, ele nega o prazer que vem na hora para conseguir algo no futuro. Ele vai e se disciplina e investe seu tempo para poder treinar e conquistar alguma coisa. Ele faz esse esforço todo, consegue então feitos tremendos. Nós temos aí atletas que são exemplos de disciplina para a gente, porém o que eles buscam é um troféu, o que eles buscam é serem aclamados, ser famosos, deixar um legado, é isso que eles buscam. E nós vemos que isso é algo que não é o que Jesus nos mandou fazer. Os atletas, os grandes imperadores do passado também, todos eles buscaram ter seus nomes reconhecidos. Todos eles queriam ser lembrados como grandes homens. Mas Jesus nos diz para buscarmos ser servos. Jesus nos diz para buscarmos ser esquecidos. Como o Pablo orou aqui, como João Batista diz, que ele cresça, que Deus cresça e que eu diminua. E, irmãos, o outro exemplo que eu quero usar para ilustrar, para que vocês vejam como esse comportamento se manifesta na sociedade e é prejudicial para nós,
vamos usar assim a suposição de uma mãe que pede ao filho para comprar algo no mercado para ela. Ela está lá cozinhando e precisa então que o filho compre algo no mercado para ela fazer a comida. Só que o filho está jogando videogame, né? E para as mães que não sabem, hoje em dia não tem como você dar pause no jogo. Jogo online, você não vai ter como dar pause. Se ele parar de jogar, ele sabe que ele vai perder a partida. Então, o menino se depara com uma situação em que ele tem que negar a si mesmo para servir a mãe dele. Ele se depara com uma situação em que o eu dele não vai receber aquilo que ele quer, mas ele vai ter que fazer a vontade de outra pessoa. E aí, se essa criança não tiver um coração regenerado e um coração influenciado pelo Evangelho, certamente ele vai fazer isso de cara amarrada e de má vontade. E isso mostra que dentro do coração dele e dentro do nosso coração existe um rei arrogante. Existe alguém que quer se sentar sobre o trono e que não quer obedecer ordens. Existe alguém que quer fazer aquilo que o seu coração manda o tempo todo, que não aceita a ideia de se submeter, de ser servo. E nós, que somos seres humanos, criaturas, pensamos assim. Mas nós olhamos agora para Jesus, aquele que é Deus, que tem a posição mais elevada, e ele diz para a gente ser servo, se humilhar, crescer para baixo. Então vejam, irmãos, o contraste de uma criatura que tem pecado dentro de si e da bondade de Deus, que escolhe se humilhar para salvar o seu povo. Então, irmãos, a partir desses exemplos, eu quero também mostrar para vocês que o princípio de exaltar os humilhados está no coração de Deus ao longo de toda a Bíblia. Vamos começar com Sara e Agar, é o primeiro grande exemplo. Sara era estéril, Agar podia ter filhos, mas Deus escolheu Sara para dar filhos a Abraão. Deus escolheu alguém que era fraco, alguém que não tinha capacidade em si para fazer o bem, para glorificar o seu nome. A seguir nós temos Esaú e Jacó. Esaú era o mais velho, era naturalmente o herdeiro da promessa. Esaú era mais forte que o seu irmão, ele era mais amado pelo seu pai pelas suas habilidades de caça. Mas Deus, a Bíblia diz que Deus escolheu Jacó e rejeitou Esaú. E então nós seguimos, Gideão. Gideão era um homem, ele diz isso, que pertencia à família mais pobre, da tribo mais pobre de Israel. E ele se considerava o homem mais fraco da sua família, mas Deus o usa para libertar Israel da opressão. Em seguida, nós chegamos no rei Davi. O rei Davi, dentre os seus irmãos, ele era o mais novo e naturalmente o mais fraco. E certamente, na perspectiva humana, não era Davi que deveria ser escolhido para derrotar Golias. Ele não tinha a força necessária. O ideal, na perspectiva humana, era escolher o irmão mais velho, o mais forte, o mais poderoso, mas Deus, então, mais uma vez, humilha as coisas que são exaltadas e exalta os humilhados. Ele usa Davi para derrotar Golias e o transforma no rei de Israel. E mais para frente, nós chegamos no exemplo de Jesus. Jesus era um homem que nasceu na Galileia, em Nazaré, era filho de carpinteiro. Os de sua época não davam nada para ele, diziam que ele não era um homem instruído, que ele não era alguém que tinha capacidade, mas nós sabemos que ele, sendo Deus, escolheu a posição mais humilde para mostrar que Deus exalta os humilhados e rejeita os exaltados, os que se exaltam a si mesmos. E, irmãos, não que seja ruim você ter habilidades, você ser alguém forte, alguém poderoso, mas Deus sabe o que está no coração de cada um de nós. Deus sabe quando nós usamos as habilidades para nos exaltarmos. E se nós usarmos as nossas habilidades para fazer a vontade de Deus, para glorificar a Deus,
Deus vai se satisfazer com isso e vai nos abençoar certamente. Então, tenhamos em mente que o modo certo de agir é o caminho para baixo, é tornar-se escravo. Jesus apresenta o caminho da felicidade, o meio certo e verdadeiro pelo qual podemos nos tornar importantes. E esse meio é servindo. Quem gasta a sua vida servindo, encontra alegria. Quem gasta a sua vida servindo, encontrará a verdadeira grandeza. O orgulhoso, ele não percebe, mas à medida que ele infla o seu balão, ele vai se inflando no seu ego, ele se torna cada vez mais suscetível a alguém vir e com um alfinete estourar ele. Ele se torna abalável. Porém, o humilde que segue a Deus, ele é inabalável. Quando alguém se esvazia de si mesmo, se você não tem nada para criticar ele não vai se sentir ofendido, ele já pensa menos de si mesmo do que você mesmo pensa dele. E o desejo dele é somente um, é servir ao próximo e agradar a Deus com isso. E deve ser o nosso desejo também, irmãos. Deve ser o nosso desejo também. Então, nós chegamos no ponto 5, que trata sobre o modelo de servo. E o versículo 45 diz assim: pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Torno a lembrar a grande ideia. Jesus nos ensina que quem quiser ser importante deve ser servo. E aqui Jesus nos apresenta a sua missão de vida. Esse verso, ele é muito ideal para resumir o livro de Marcos, porque Marcos, escrevendo para cristãos romanos, como eu disse no começo, que tinham uma visão específica de grandeza, que achavam que era correto você agir como um governante, que achavam que o certo era você buscar ser como os reis e governantes da terra. Marcos apresenta um Jesus servo, um Jesus submisso, um rei que escolheu o lugar de servo para nos mostrar qual é a verdadeira grandeza. E ele não veio só para isso, ele veio para resgatar a muitos. Então, você que está aqui nessa noite, que não tem uma vida com Deus, que não anda nos caminhos de Jesus, você tem a oportunidade e o entendimento agora de que Jesus veio para te resgatar. Ele veio para te salvar do seu pecado, para te salvar da tolice de seguir uma vida de exaltação própria, uma vida que vai dar errado, uma vida de ilusão, e para te dar a vida eterna, para te dar a vida que é trilhada pelo caminho que Deus, em sua soberania, nos deu, o caminho de humilhação. E esse caminho de humilhação, ele nos dá aquilo que buscamos. Se nós seguirmos a Deus, nós seremos realmente grandes. Porém, se nós rejeitarmos o conselho de Deus e buscarmos satisfazer os nossos próprios desejos, então nós seremos pequenos, nós não seremos ninguém. Eu encorajo os irmãos com o testemunho da história, o testemunho da história. Reparem, quem é mais importante hoje? Jesus ou César? Quem é mais amado hoje? Jesus ou Herodes? Quem é mais aclamado, mais adorado? Jesus ou Pilatos? Por que eu estou falando desses nomes aqui? Porque esses homens, eles buscaram satisfazer o desejo de grandeza deles. Eles buscaram derrotar seus inimigos e numa busca tola por serem reconhecidos e deixar um legado, eles chegaram onde chegaram. Mas Jesus nos disse: seja servo, se humilhe, e ele fez isso. E fazendo isso, hoje ele está assentado à direita de Deus e ele é adorado em toda a terra. O nome de Jesus, ele é o nome mais conhecido de todas as nações e o mais adorado do que esses homens que eu citei. Então, isso é um testemunho para nós de que seguir o caminho de Cristo vai dar certo. Se nós seguirmos o caminho de Jesus, nós satisfaremos os desejos do nosso coração, nós receberemos coisas gloriosas, certamente receberemos coisas gloriosas. Mas, se nós rejeitarmos esse caminho e buscarmos
satisfazer nossas próprias grandezas, nossa própria noção de glória, disputarmos com os nossos semelhantes por um trono, assumirmos uma posição de alguém que manda, de alguém que está o tempo todo dando ordens e não querendo se submeter a ninguém, então nós terminaremos numa vida de frustração, uma vida de brigas constantes com os nossos semelhantes e uma vida de uma grandeza falha, uma grandeza fútil, que não tem utilidade nenhuma e que não tem valor na vida eterna. Então, como eu disse, o caminho para a verdadeira grandeza é o caminho para crescer para baixo. Irmãos, nisso consiste a beleza do Evangelho. Enquanto o mundo nos diz que nós devemos, que essa sede por glória, ela é resultado de uma falta de autoestima, e aí nós temos os psicólogos nos dizendo que nós devemos nos amar mais, e então nós seremos mais, e nós teremos esse desejo satisfeito. Jesus apresenta um caminho único e verdadeiro, comprovado pela vida dele e da sua igreja, que é certo, que vai nos trazer felicidade. Enquanto o mundo secular diz que nós devemos correr atrás de troféus, termos ambição, buscarmos coisas que vão exaltar a nós mesmos, Jesus, Deus, nos dá um caminho no qual nós nos submetemos à vontade de Deus, certamente buscamos desenvolver nossas habilidades, mas buscamos visando a glória daquele que é digno de glória, e não a nossa própria glória. E os irmãos podem estar se perguntando, ou se questionando, como eu me questionei estudando esse texto, por que parece tão incoerente? Por que crescer para baixo parece ser tão ilógico? Mas se vocês pensarem, Deus criou o mundo e ele estava fundamentado de acordo com os padrões dele. Porém, veio o pecado e inverteu o padrão de Deus. E hoje a sociedade diz que o bem é mal e o mal é bem. Então, se vocês forem pensar, crescer em direção ao mundo é crescer ao oposto de Deus. E crescer para baixo é crescer em direção a Deus, é inverter aquilo que estava invertido. E em tudo isso se aplica. Na ansiedade, se você der lugar à ansiedade, você vai agir da maneira errada. Mas se você esquecer as suas preocupações e confiar em Deus, você vai estar agindo da maneira certa. Da mesma forma, se você quer ser grande, quer ser importante, você não deve seguir um caminho de exaltação própria, buscar ser o governante, ser o general, o chefe, aquele que manda, mas você deve ser o último, você deve ser servo, você deve se humilhar e fazer aquilo que Deus ordena. De qual modo? Servindo o seu próximo, tomando para si uma posição como a de Cristo, que é o nosso modelo de servo, e buscando ajudar as pessoas. Então, nós vamos entrar aqui agora nas aplicações finais. E eu dei o título das aplicações de passos para crescer para baixo. Eu dividi em 3 passos. O primeiro passo é: tenha sempre a atitude de servo. Ter a atitude de servo é estar disposto a fazer aquilo que as pessoas pedem para a gente fazer, desde que não contrarie a palavra de Deus. Então é você sempre estar atento a se seu amigo, seu irmão precisa da sua ajuda e estar disponível para ajudá-lo. É você negar aquela rotina sua, aquilo que você quer fazer, aquilo, claro, que você pode optar por não fazer, e ajudar o seu irmão, ajudar o seu companheiro. Lembrem-se do conselho de Deus aos Filipenses, no capítulo 2, versículos 4 ao 5. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Então, quando nós estivermos reunidos em um grupo, como estamos aqui em igreja, nós devemos ter a mentalidade de Cristo. Cristo, sendo Senhor, lavou o pé dos discípulos. Então nós não podemos, nós que nem somos senhores, Ele é o Senhor, nós não podemos agir como governantes, como senhores, como aqueles que mandam. Nós devemos agir e valorizar essa atitude, a atitude de servo. Nós devemos, como igreja, dar valor à posição de quem cresce para baixo, de quem busca servir o próximo.
Esse é o Evangelho, irmãos. O Evangelho quebra a nossa lógica humanista, a nossa lógica natural, e nos apresenta o caminho correto, o caminho para Deus, o caminho da verdadeira felicidade. A santidade, que é obedecer o Evangelho, nos dá a verdadeira felicidade, mas o pecado, que é negar o Evangelho e seguir as nossas próprias concepções, ela só traz tristeza e amargura. Irmãos, o segundo ponto, o segundo passo para crescer para baixo, consiste em esvaziar-se de si mesmo. Eu já toquei aqui nesse ponto em alguns momentos do sermão, porém aqui eu quero dar mais ênfase a essa atitude. Sempre que nós estivermos em grupo, ou também sozinhos, mas sabendo que estamos em família, nós devemos ter em mente o modelo de Jesus, porque ele, sendo Deus, ele poderia escolher qualquer lugar para nascer do mundo, qualquer lugar. Ele poderia escolher o palácio do faraó, poderia escolher a casa de Herodes, mas ele escolheu uma manjedoura. Ele sendo o mais alto de todos, ele sendo Deus Altíssimo, escolheu a posição mais baixa dos seres humanos, as criaturas que ele criou. E ele ainda poderia escolher se iria morrer ou não. Ele poderia, ele não está sujeito à realidade, ele faz a realidade. E ele escolheu morrer, e morrer a morte mais humilhante de todos os tempos. Ele poderia escolher qualquer outra morte, irmãos, mas ele escolheu a morte do madeiro, a morte da cruz, a morte que o fez se humilhar e nos dar vida, porque o texto diz que ele veio para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. E ele fez isso para que nós hoje, ouvindo esse conselho, ouvindo a exortação da palavra de Deus, pudéssemos mudar o nosso comportamento e agir como ele, e nos esvaziarmos e sermos salvos do pecado, da condenação e do inferno. Nós devemos dizer, como João Batista, como Pablo disse aqui no começo na oração, que ele cresça e que eu diminua. Nós devemos, enquanto estivermos em grupo, porque é o momento em que essa sede por glória se manifesta mais, nós devemos entender e considerar o nosso semelhante como mais importante do que nós. Nós devemos ter a atitude de escravo, de alguém que não está preocupado consigo mesmo, mas está preocupado em fazer a vontade do seu Senhor. E fazer a vontade de Deus é servir o próximo, é se colocar debaixo de todos, como Jesus fez, é esvaziar-se de si mesmo. Por fim, o último passo para crescer para baixo e ter uma vida que agrada a Deus é arrepender-se e seguir a Jesus. Nós temos que abandonar essa vida de orgulho, essa vida humanista, que deseja ser sempre o maior, que quer ser sempre aquele que tem as atenções para si, que quer ser sempre aquele que é o melhor em tudo que faz. Não, nós não devemos melhorar nossas habilidades para simplesmente sermos famosos, sermos reconhecidos ou sermos aplaudidos por alguém. Essas coisas são vãs. Nós devemos sim usar as nossas habilidades para servir aos outros e glorificar a Deus. Jesus veio ao mundo há 2.000 anos atrás, e ele veio para que nós pudéssemos nos arrepender e nos deu o exemplo para seguir a ele. Então, nós devemos ouvi-lo e dar lugar ao Evangelho em nossos corações. Dessa forma, nos arrependendo e seguindo a Jesus. Porque seguir a Jesus é o caminho para encontrar a verdadeira grandeza. É o caminho de crescer para baixo. Amém, irmãos? Assim eu concluo. Vamos orar. Santo Deus, Pai onipotente, Senhor, eu te agradeço pelo privilégio de poder expor a Tua palavra aqui hoje, Senhor. Te agradeço porque o Senhor me sustentou e o Senhor ajudou os meus irmãos a compreender essas palavras, eu creio. Eu te peço, Senhor, que aqueles que estiverem aqui nessa noite e que ainda não se arrependeram dos seus pecados, que o Espírito Santo possa confrontá-los agora, Senhor. Que o Senhor possa tocar no coração deles e eles possam abandonar todo o orgulho, todo o egoísmo, toda a fraqueza em não querer servir o próximo,
e que eles possam seguir o caminho que o Senhor Jesus seguiu, trilhar o caminho da cruz, o caminho do sofrimento, mas o caminho que no final tem a verdadeira glória, a verdadeira grandeza. Senhor, eu te agradeço por mais um culto, eu te agradeço pela vida dos meus irmãos, em nome de Jesus, amém. Irmãos, oração silenciosa, nós estamos despedidos na paz do Senhor Jesus.